1h53. Eu vou pedir para o Laércio, olha lá, aperta o biloto e coloca aquela fotografia do policial. Essa fotografia, eu particularmente vi essa fotografia no site Contil.net, foi a fotografia que eu vi, né, no site que eu vi, mas isso aí divulgou em vários sites. Esse aí é um dos policiais que estava na guarnição. Aí o que acontece? Nós olhamos para essa fotografia e aí percebemos o quê? Olha, esse é um policial que combate o crime e está desse jeito, todo lascado. E os criminosos que estavam envolvidos na ocorrência em que esse policial estava, os criminosos tiveram a possibilidade de ficar soltos. Como o advogado, pode vir para cá, Laércio, como o advogado Mário Rosas colocou, eles não foram soltos. O camarada foi para a prisão domiciliar e agora, depois de uma canetada da desembargadora Denise, o camarada foi para o presídio. E o adolescente deve cumprir medida, alguma punição, alguma coisa deve ter. Eu preciso falar o seguinte, eu vou colocar aqui a observação do seu Raimundo do Benfica, Mário, para que você perceba como é que está o clima. Itaã, boa tarde. Não deu tempo de falar para o Astério. Estou mandando para você esse negócio de audiência de custódia. A pessoa vai presa, depois é solta. Meu amigo, o que aconteceu com os policiais é uma afronta. Aqui é o seu Raimundo do Benfica. Bom, queria que você ensinasse até para nós também, porque nós da imprensa, né? Porque tem sentido a gente ficar falando, ser contra a audiência de custódia? Afinal de contas, o Brasil é signatário de uma série de acordos internacionais, tem determinação do CNJ. O que a gente precisa aprender em relação a isso, Mário? Então, nós temos até um registro do próprio CNJ que verificou, de 2015 para cá, nós tivemos 15% de redução na população carcerária provisória em relação à audiência de custódia, né? A audiência de custódia evitou que 15% de pessoas estivessem presas de forma indevida na população carcerária, no sistema prisional, onde existe uma mazela social ali grandiosa, né? Nós temos hoje uma superlotação no sistema carcerário, né? Uma problemática aí social, de Estado, que nós temos que rever. Então, a audiência de custódia, ela também traz essa mão de apoio para o Estado, a fim de evitar que injustiça esteja ocorrendo naquela situação. Agora, a audiência de custódia, eu acho que não pode ser levada para esse lado, esse clima de sou fla-flu. a favor ou sou contra, né? É uma questão técnica, é uma questão de garantia de direitos fundamentais, né? Então, uma garantia de toda pessoa que está presa. Eu presto minha solidariedade aos policiais, sobretudo ao que está no hospital. Trabalhei em apoio a esses policiais, em apoio jurídico há muitos anos. Tenho um processo de policiais, sei o quanto um policial ele tem que se submeter, né, inclusive a passar por essa situação para cumprir o seu papel constitucional, né? Nós temos aí, até há pouco tempo, então, na nossa Polícia Militar, hoje com vários avanços que é bom reconhecer que houve, mas até há pouco tempo os policiais faziam greve para ter o seu próprio fardamento. Nem fardamento tinha, né? Estrutura, era colete vencido. Então, você veja a estrutura que esses policiais eles têm para poder combater a criminalidade. Muitas Então, das vezes são... Você, mesmo entendendo essa rotina do policial, esses riscos do policial, mesmo entendendo tudo isso, você defende a audiência de custódia, né? Defende no sentido de você precisa, você valoriza, porque ela faz parte de um sistema. São questões distintas, né? Porque de um lado a gente deve proteger o policial dando as condições necessárias, né, o instrumento, trabalhando a questão também do sistema prisional. Você veja, por exemplo, então, hoje nós não temos mais o nosso regime semiaberto. Hoje, ali na progressão de regime,
a pessoa está no regime fechado, ela já vai para o monitoramento eletrônico, que antigamente era o regime aberto. Então, ela, na prática, ela já vai diretamente para um regime aberto mesmo, ela não estando. Por conta da falta de estrutura do Estado para promover um sistema prisional adequado para poder comportar essas pessoas no sistema prisional em regime semiaberto. Agora, e aí é uma outra polêmica. Agora você imagina a questão da audiência de custódia nesse ponto, né? Que ela vem como um braço, né, de apoio para que quem esteja lá esteja com prisões legalmente, né, legalmente ali arbitradas e com todas as garantias, porque a pessoa ali não está, é bom que se diga, não está ali por conta de uma vingança. O Poder Judiciário ele não pode ser vingativo, ele tem que ser um poder legal, nós temos que ter como base a Constituição e atuar de forma legal para que as pessoas possam responder pelos seus crimes e possam ser condenados se assim for comprovado. Conversando com um colega teu, advogado, hoje pela manhã, ele lembrou que, inclusive, essa ideia de que a audiência de custódia solta criminosos na rua não é correta nem do ponto de vista estatístico, porque ele diz que 60% das pessoas que vão para a audiência de custódia vão em cana. 40% apenas é que a juíza ali na audiência de custódia determina uma outra forma o encaminhamento é outro. Então, assim, nem esse argumento é plausível. Tem um outro advogado que me escreveu aqui, que eu acho que vale a pena. Ele coloca aqui uma outra situação, ele já relaciona esse clamor popular contra esse instrumento com questões relacionadas à situação socioeconômica. Ele diz o seguinte, ó, o povo, vulnerável como está, quer vingança e não justiça, dialogando com o que você acabou de falar. Porém, o Estado juiz não pode ser vingativo. Exatamente. Não é? Nós temos essa questão, quando eu falei da lentidão dos processos, eu acho que é o maior problema hoje no judiciário, essa questão da lentidão dos processos. Porque se nós tivéssemos, né, e aí pensar muito, né, mas quem sabe um dia isso aconteça. Se nós tivéssemos uma justiça rápida, célere, para que pudesse resolver esses casos o mais rápido possível, com certeza nós não teríamos nem a necessidade de uma audiência de custódia. Mas hoje, diante de todo o contexto, né, de falta de estrutura, falta de juízes, falta de promotores e diversos outros fatores, nós temos hoje a necessidade de uma audiência de custódia para que as pessoas que estejam lá aguardando o seu processo, né, ou até cumprindo a sua própria pena, elas estejam lá no sistema prisional de forma legal, de forma com suas garantias constitucionais, né? Então, eu acho que ela visa esse ponto. Eu acho que se nós não tivéssemos aí uma justiça tão lenta, talvez nós não tínhamos a necessidade de ter audiência de custódia, porque veja que esses processos dos réus presos, que são os processos de prioridade de tramitação na justiça, né, enquanto os outros ainda estão, mesmo soltos, aguardando o processo dele ser julgado. E muitas das vezes a sua pena é a própria tramitação do processo. Agora olha só o que o Carlos Alberto está dizendo aqui, ó. Tornozeleira jamais será prisão. É uma frase boa. É uma percepção, não estou falando que eu concordo, mas que é uma percepção que dialoga muito com o que o povo pensa. E aí? Eu acho que a tornozeleira, assim, né, é um tipo de restrição de liberdade, né? É claro que não vai ser aquela prisão que nós estamos acostumados a ver, né? E eu acho que vem nesse contexto aí da vingança, né? O que algumas pessoas querem é que a pessoa o Estado esteja lá com 20 pessoas dentro de uma cela, aí se uma pessoa se insurgir contra isso,
poxa, ali tem 20 pessoas. Não, tem que ter 20, tem que ter 30, tem que morrer, tem que, enfim. E isso nós não queremos ver. A justiça não pode compactuar com isso, né? O que nós temos que ter é um processo justo e célere, rápido, para ser julgado e que seja garantido a essas pessoas o cumprimento daquilo que foi estabelecido pela lei. Se eu entendo que com uma justiça mais rápida, mais ágil, a audiência de custódia poderia ser repensada efetivamente, então um cidadão que esteja te ouvindo pode raciocinar assim: olha, então essa situação de audiência de custódia, nós, povo, estamos pagando, ficando mais vulneráveis ao crime por conta de uma incompetência da justiça. Porque a justiça é lenta e também por conta da questão do sistema prisional que já não suporta mais presos. É isso, então? A consequência acaba, de fato, acho que tendo isso, né? A população acaba pagando, né, pela falta de estrutura do sistema prisional e do Estado. Mário, nosso tempo acabou e eu preciso encerrar porque vai ter um plantão em função do falecimento do nosso rei Pelé. E a rede vai entrar num plantão agora e eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Itaã. Um feliz ano novo para você e para toda a sua equipe. Estamos às ordens. Muito obrigado, Mário. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.